A gente acompanhou, Débora Alfano, Fábio França, ouvinte querida, a confusão que foi no Rio de Janeiro, a violência que foi no Rio de Janeiro, a confusão que a gente está vendo na Bahia, a violência que a gente está vendo na Bahia, a criminalidade comendo solta, e aí começa aquele debate que é natural, ainda que um debate, digamos assim, um pouco, eu não sei se é infantil, eu não sei se é má fé, mas é o debate que sugere que você pode resolver problemas sérios com soluções simples e numa canetada. Então a gente tem, hoje no Brasil, uma estrutura no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem uma série de departamentos lá, nós vamos falar sobre isso. E aí está começando aquela discussão. Será que não é o caso da gente montar um ministério, remontar o Ministério só da Segurança Pública? Porque se a gente tem no Ministério só da Segurança Pública, a gente vai resolver, ou pelo menos ter alguém dedicado a resolver o problema na segurança pública. Bom, a lógica sugere que se você tiver um ministério só da pesca, você vai ter mais peixe. Se você tiver um ministério só da educação, como nós temos, você vai ter mais gente aprendendo. Ou seja, você cria a estrutura e com isso você resolve o problema. Só que a criação da estrutura nem resolve o problema, nem joga foco no problema. É um jeito da gente desconversar, fingir que a gente está resolvendo o problema. Então vamos lá. No governo Getúlio Vargas, havia um ministério que cuidava da educação e da saúde pública. Um só ministério. Como no governo Deodoro, havia um ministério que cuidava da agricultura, do comércio e de obras públicas. Com o tempo, naturalmente, você fatiou. A agricultura ficou uma coisa, comércio ficou com indústria, obras públicas virou uma outra coisa. É natural, porque é uma evolução. Havia neste governo Deodoro, primeiro governo da República, o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Não faz sentido hoje. Realmente não faz sentido você pensar nisso. O governo Figueiredo, por exemplo, tinha um de educação e cultura. O Sarney criou um só para cultura. Faz, sinceramente, alguma diferença você ter um ministério só da cultura? Se você der atenção para a cultura, tendo o Ministério da Educação e Cultura, é o suficiente. Mas fica parecendo, e os lobbies se envolvem, dizendo, não, se a gente tiver um ministério só da cultura, vai ser melhor. Então é porque o governo que tem Ministério da Educação e Cultura não quer dar atenção para a cultura. Mas você pode ter um governo que tem o Ministério da Cultura e não dá dinheiro nenhum para o Ministério da Cultura e não dá atenção, portanto, para o ambiente da cultura. No governo Sarney, a gente teve um ministério que chamava Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente. Então, os nomes vão mudando. Fernando Henrique criou o Ministério do Esporte, né? Mas também criou o Ministério da Defesa, centralizando a área militar. E hoje a gente está com essa discussão se a gente deve ter o Ministério da Justiça separado do Ministério da Segurança Pública ou se a gente deve manter o Ministério da Justiça e Segurança Pública do jeito que é hoje. Essa é a discussão. O ministro Flávio Dino é contra fazer o fatiamento. E uma ala do PT é a favor de fazer o fatiamento. Se você for olhar hoje a estrutura do Ministério da Justiça, tem tudo ali dentro que precisa ter para você atuar nessa área. Até porque o combate à criminalidade não é da alçada do governo federal, ainda que exista a Polícia Federal, ainda que exista a Força Nacional de Segurança Pública. A Polícia Federal cuida dos crimes federais. Não precisa ter um Ministério da Segurança Pública para poder fazer isso. Mas a segurança pública faz a articulação e a integração dos órgãos de segurança pública do país. Perfeitamente, tem uma Secretaria Nacional que faz isso. Agora, se a gente for falar sobre órgãos e sobre estrutura, a gente vai ver que a gente está num mundo de malandragens. E criar o Ministério da Segurança Pública, que olha, a gente já teve e funcionou, porque era o Raul Jungmann. Mas também se você deixar o ministro da Justiça e Segurança Pública e resolver entregar para o Raul Jungmann, ele também vai dar atenção para isso. A questão é, boas pessoas produzem bons comportamentos e boas atitudes. O Brasil hoje tem a Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem o Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado em 2018, tem o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Nacional, tem a Política Nacional de Segurança Pública, e ainda assim não tem segurança pública.
Então não é por falta de estrutura. O Conselho Nacional de Segurança Pública tem lá dentro, olha só que coisa fantástica, gente. Existe um Conselho Nacional de Segurança Pública, que é uma coisa fundamental. O Conselho Nacional de Segurança Pública. Não tem o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, tem o Conselho Nacional de Segurança Pública. Sabe qual foi a última vez que ele se reuniu? 2022. 2022, a última vez que se reuniu o Conselho Nacional de Segurança Pública, em dezembro. Nós estamos em outubro e não teve reunião. Era para ter reunião semestral. Bom, o Conselho Nacional de Segurança Pública é formado por várias entidades, entre as quais o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. Você sabia que existia um Conselho Nacional dos Comandantes Gerais? Você sabia que existe um Conselho Nacional dos Dirigentes de Polícia Científica? Você sabia que existe um Conselho Nacional de Secretários de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária? Você sabia que existe um Conselho Nacional das Guardas Municipais? Você sabia que existe um Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil? Caramba! Tem Conselho Nacional para tudo na área de segurança. E todos esses conselhos a que me referi fazem parte do Conselho Nacional de Segurança Pública, que a última ata de reunião é de 2022. Todos esses conselhos estavam representados. O presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil é o atual chefe de Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Então, é por falta de estrutura? Não! Precisa criar uma nova estrutura? Não! Precisa trabalhar direito. E no Brasil, a gente não trabalha direito a área de segurança pública. Pega o governo do Rio. O governo do Rio acabou com a Secretaria de Segurança Pública e criou áreas separadas. Não existe uma corregedoria única para as duas polícias. É tudo fatiado. Agora, aquilo ali é uma bagunça. E porque ali é uma bagunça, a gente diz que falta o Ministério de Segurança Pública? Para! O Brasil já teve o Ministério da Segurança Pública. O Brasil pode viver com o Ministério da Segurança Pública. Pode ter certeza que se criar o Ministério da Segurança Pública, nós vamos fazer um barulho, vai parecer que o PT está dando atenção para essa área. Mas não vai mudar muita coisa. Se você der ao Ministro da Justiça e Segurança Pública a estrutura que você daria ao Ministro da Segurança Pública, ele vai se dedicar ao assunto. O Sérgio Moro, por exemplo, que foi ministro da Justiça e que não fez nada pela segurança pública no Brasil, nós aprovamos uma Política Nacional de Segurança Pública. O que mudou no Brasil? O que mudou? Ah, tá aí a Bahia. Existe uma Política Nacional de Segurança Pública, um Conselho Nacional de Segurança Pública, Sistema Único de Segurança Pública. E a Bahia está um desastre, com uma criminalidade que é o dobro da média nacional. Você sai da Bahia, entra em Sergipe, cai a criminalidade. Por quê? Porque o bandido fala, opa, aqui é a divisa entre a Bahia e Sergipe, pra lá não posso roubar. Por que ele não pode roubar? Houve um ataque do Novo Cangaço no Mato Grosso e foram 21 caras que atacaram. Houve uma coordenação em que o governador do Mato Grosso fez contato com o governador do Tocantins, governador do Pará, governador de Goiás. Dos 21, e os caras fugiram, 19 estão mortos e 2 foram presos. E aí você manda um recado. Mas e aí, ali tem o quê? Existe uma coordenação? Não, é a iniciativa dos governadores, dos secretários, das polícias. É coordenar. Seria diferente se tivesse um Ministério da Segurança Pública? Não. Tem lá um secretário nacional de Segurança Pública, ele pode fazer. Agora, o governo federal e a maior parte dos governantes é muito marqueteiro. Eles acham que segurança pública é comprar um carrinho com uma sirene em cima e uma luzinha que mexe, giroflex. Como eles acham que cuidar de saúde é comprar uma ambulância para fazer barulho. Não é. É muito mais do que isso. Tem que ter ambulância, tem que ter viatura, tem que ter. Mas eles gostam daquela cena que tem um monte de viatura, que eles fazem uma compra grande, sabe-se lá para quê. E aí põe todos os militares perfilados para fazer uma foto. Parecia que o governador está investindo em segurança pública. E não tá. Cadê as câmeras por esse Brasil? Cadê as câmeras por esse Brasil? As câmeras de segurança, pouquíssimos estados colocaram. E os que colocaram, você pega aí no Rio de Janeiro, quantos % da tropa tem? Aí o governo federal vai lançar um programa. Antes de lançar o programa, eles devem provavelmente reunir os marqueteiros e falar que nome a gente vai dar. Então eles lançaram um programa de enfrentamento às organizações criminosas, foi agora há pouco. O programa chama Enfoque. Enfoque. Agora, se fosse
Se não fosse marqueteiro e chamasse, por exemplo, Programa de Combate às Organizações Criminosas, ia chamar Picoque. Aí não dá, né? Pô, Picoque? Não, vamos mudar esse nome. É o mesmo programa. Não, vamos mudar esse nome. É Enfoque. Enfoque. Enfoque é bacana. Picoque é ridículo. Então eles fazem um programa com nome bonito. Mas o programa é porcaria. Aí você vai ver, tem 20 milhões de reais reservados para a Bahia. O que a Bahia vai fazer com apenas 20 milhões de reais? É uma desorganização. E o PT tá com os fundilhos na janela, porque desde 2007 é este partido que comanda a segurança pública no pior estado em segurança pública, que é a nossa querida e amada Bahia. Bahia de todos os santos e de todos os brasileiros. A Bahia é de todos os brasileiros. A gente fala aí, o brasileiro fica irritado quando fala a Amazônia do mundo, mas a Bahia é de todos os brasileiros. Todo mundo tem um ladinho de Bahia e uma paixão pela Bahia. E ver o que está acontecendo é uma vergonha, é um horror, dá dó. E isso que está acontecendo guarda relação com a desordem do Estado. Ontem a gente dizia como enfrentar o crime organizado num Estado desorganizado e corrupto. Porque as histórias de corrupção no Estado brasileiro, e aí me refiro, Estado como União, Estado como Estados e Estado como município, na área de segurança, é uma coisa chocante. Das três figuras públicas lá, bandidos mais procurados, e que o governador Cláudio Castro citou na coletiva que ele deu depois dos ataques de anteontem aos ônibus, ele citou 3. Um deles é um tal de Abelha, que é o líder do Comando Vermelho. Esse Abelha saiu pela porta da frente do presídio, tendo um mandado de prisão contra ele, e ele saiu da cadeia. O que ele fez ao sair da cadeia? Cumprimentou o secretário da administração penitenciária, que passava de carro. Cumprimentou! Esse cara depois foi preso. Mas isso é um escândalo! Cláudio Castro diz o que disso? O crime organizado não pode enfrentar o Estado. O crime organizado enfrenta o Estado, encaçapa o Estado. Esse governo incompetente, esse governador que deu uma entrevista vergonhosa, devia dar vergonha. É incrível que ele tenha a cara de pau de aparecer em público falando a quantidade de asneira que ele fala. E uma das asneiras que mais se fala sobre isso é achar que na segurança pública ou em qualquer outra área criemos uma estrutura. Veja bem, uma coisa é você fabricar um navio para atravessar o oceano. Outra coisa é achar que tem que fazer uma empresa chamada Empresa Nacional de Navegação que atravessa oceanos para você poder atravessar oceanos. Tem que ter o navio, tem que ter o avião, tem que ter o carro. A estrutura está toda aí. Agora, vamos separar, vamos fatiar, porque vai parecer que não vai... Vai parecer coisa nenhuma. Vai parecer coisa nenhuma. O governo criou um plano de combate à miséria que começou pessimamente lá atrás, que era o Fome Zero. Pior plano que o governo de esquerda já imaginou foi o Fome Zero. Um desastre. Uma coisa assim que dava vergonha. Por quê? Porque a ideia era fazer transporte de mercadoria, levar o arroz de onde existe para onde não existe. Ia custar uma fortuna. Aí, de onde nasceu um plano péssimo, surgiu um plano extraordinário. O melhor plano de todos, que é o Bolsa Família. É extraordinário. O Bolsa Família nasceu da criação de um ministério ou nasceu de uma percepção de boas pessoas mobilizadas. É assim que funciona. Não precisa criar um ministério do Bolsa Família. Você precisa abrigar o Bolsa Família em algum lugar. Mas não precisa criar um ministério só para cuidar disso. Segurança pública no Brasil tem que ter secretarias. Aí sim. Porque é atribuição dos estados. Tem que ter uma secretaria. E se está debaixo do Ministério da Justiça, a Polícia Federal, que faz um trabalho extraordinário. Vai mudar? A Polícia Federal vai ficar melhor se a gente criar um ministério só da segurança pública? Então, é uma discussão que eu quero trazer aqui só para a gente não cair na esparrela dos políticos. Os políticos parece que vivem à margem da racionalidade. A criminalidade vive à margem da lei, os políticos vivem à margem da racionalidade.
Pessoas que vivem à margem não contribuem para o debate. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.